todos. Eu acho que a maioria já me conhece, né? De quinta-feira, né? De sábado, né? E hoje a gente, pela segunda vez, eu acho, estamos aqui na terça. Então, como a Laudelina falou, nós temos o Clube do Livro. E cada mês a gente fez uma reunião, né? Escolhemos os livros e cada um deu uma sugestão e ficou como coordenador do estudo. Mês de março, nós trabalhamos o livro Boa Nova. Inclusive, depois eu quero que a Ruth pegue ele, porque doaram ele para a biblioteca, aí eu comprei da Ruth lá da biblioteca e agora eu estou devolvendo. Por quê? Eu acho ele um livro assim que todos deveriam ler, né? Tá, então nós hoje vamos falar do capítulo 20. O capítulo 20, porque ele é por capítulo, né? Ele fala de Jesus, fala da vinda de Jesus, fala da maternidade de Maria Santíssima, né, a escolhida. A priori, eu queria falar das duas, né, porque no final, capítulo 30, é muito lindo, né? Mostra ele vindo resgatá-la. E eu, como uma mãe muito amorosa que sou, com o filho longe, né? Chorei, menina, chorei muito. Eu não sou fácil de chorar, mas chorei muito. Mas o Maria de Magdala está mais próximo da nossa realidade. Porque Maria de Magdala, é uma pecadora, né? Ela tinha uma vida de pecado, assim dizendo, né? Todos nós sabemos. E nós vamos refletir que essa mulher, muito digna, né, maravilhosa, conseguiu ela ser resgatada. Ela trilhou dois caminhos. O caminho de Magdala, onde ela, por isso que fala de Maria de Magdala, né? Tem pessoas que perguntam, mas ela não é Maria Madalena? Sim, o nome dela é Madalena, mas ela era de Magdala, uma cidade onde ela se prostituía, ela ganhava dinheiro na prostituição. E só que aí, como nós vimos no livro, primeiro vamos falar como ela era, né? Ela é descrita no livro e em outros livros como uma mulher de extrema beleza e riqueza. Ela vivia cercada de luxos e prazeres sensuais em sua vila de Magdala. Ou seja, ela era uma mulher maravilhosa, bonita, rica, né? Que tinha muito dinheiro e dirigia, tipo assim, um bordel de Magdala, onde ela recebia só os mandatários da época, né, os ricos. Só que ela não era feliz. Nem sempre a beleza, a riqueza, né, a juventude, essas três virtudes, sei lá, que todo mundo deseja, é significado de felicidade. Maria de Magdala tinha um vazio interior muito grande. Ela sentia um desejo de paz, tipo uma depressão que não passava, embora ela se apresentasse, né, como uma mulher de sucesso, porque a profissão, entre aspas, dela assim exigia. Mas ela foi estimulada, né, por outras pessoas, ouvir a pregação do nosso Mestre Jesus.
E acentuou ainda mais em Maria de Magdala esse vazio existencial. Essa falta que às vezes a gente sente e não sabe o que é, de onde vem, né? Mas por que essa falta? Se eu tenho tudo, entre aspas, sou rica, sou bonita, sou querida, sou desejada. E aí ela ficou muito inquieta. A fala de Jesus, né? A gente já estudou alguns livros, vídeos sobre o que falam sobre Maria de Magdala. Desestruturou totalmente Maria de Magdala. Mexeu nas feridas. Sabe, quando você ouve uma autoridade, que era Jesus, que é Jesus, uma luz que ofusca, que provoca uma falta. Mas falta de quê? Ela não sabia. Aí ela foi, né, na casa de Simão Pedro e pediu para falar com Jesus. Ela estava muito incomodada. Ela sofria mais ainda. E Jesus explicou para ela que o que ela sentia era a ausência de Deus. Sabe, aquela pessoa que em algum momento teve contato com Deus, mas que se perdeu. Então, essa falta que às vezes a gente sente, né? Depressão, chegando até o suicídio, às vezes, é a falta de Deus. Jesus explicou isso para Maria. Mas Jesus falou ainda, eu acho linda essa fala, surgiu aí, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Ele não julgou, ele não condenou Maria, ele sabia da vida de Maria, mas ele também sabia do sofrimento de Maria, né? Aí ele incentivou ela a transformar essa força, essa energia do amor, porque de alguma forma ela era uma líder, né? Ela tinha esse desejo, essa coisa da atração muito forte. As pessoas eram atraídas para ela, principalmente os homens, para transformar o seu desejo em amor altruísta. O que significa isso? Isso é muito profundo. Lá em casa, no culto evangélico, no domingo, saiu, né, no nosso evangelho, como que o amor é construído. É uma construção maravilhosa que todos nós buscamos, mas esse amor que Jesus falou é difícil de ser encontrado. Aí ele fala para ela que a dor era o sinal da sede de Deus. Ele não a condena, como eu falei, mas a convida a canalizar a sua imensa capacidade de amor, de amar para o bem comum. Ou seja, ela teria que fazer um deslocamento desse desejo que a gente chama de amor. A gente tem dado durante muito tempo o nome de amor para muitas coisas que não são, de forma nenhuma, não é amor. É desejo, é posse, é necessidade de comando, né? Vocês sabem, eu sou terapeuta, sou psicanalista, atendo muitos casais que querem apropriar do outro e se diz amar. Então Jesus convidou ela a ter um amor, a canalizar essa energia para um amor verdadeiro. Um amor sublimado, onde ela teria que renunciar aos desejos mundanos e vir até Jesus. Não é com os pés, vir em coração. Amar com o amor que Jesus amava, né? E aí ela tinha, na realidade, também
porque ela era uma mulher muito obsediada. Por quê? Pelo lugar, pela vida que ela levava, que na Bíblia chama de os 7 demônios. Falava que tinha 7 demônios com ela, né? Na realidade, eram 7 obsessores. Espíritos que perseguiam Maria de Magdala. E por isso ela se sentia incomodada, né? Mas ela não conseguia mudar de caminho, porque os espíritos que a obsediavam não deixavam. A comandava há muito tempo. Mas só que Jesus realiza aí com ela uma desobsessão, não por meio de ritos, mas pela força de sua luz e autoridade moral. Então Jesus, com sua imensa luz, com sua autoridade moral, convida os espíritos perturbados, inimigos dela, a sair. Depois, a gente não sabe, né? Mas ele liberta Maria naquele momento, porque era necessário. Sua presença eleva a vibração de Maria, muito interessante, né? Então, aquela luz, aquela energia de Jesus, fez com que Maria de Magdala saísse das sombras e enxergasse a luz de Jesus. Vocês imaginam, né? Que coisa maravilhosa. A gente fica assim totalmente emocionada de pensar. A primeira vez que eu fiz estudo desse livro foi lá no Pai, né? Gente, que é um outro centro. Como eu me senti envolvida, sabe? De pensar que Maria Madalena era uma prostituta e Jesus não condenou. Por quê? Porque Jesus amava, né? Com um amor diferente. Só que Jesus explica para ela: olha, o seu caminho vai ser agora, que ela decidiu seguir Jesus, da porta estreita. E ele a desafia a trocar os prazeres efêmeros pelo sacrifício pessoal. Não era mais aquela mulher do povo, teria que ser uma mulher de Deus, né? E ela topa. Maria sai desse encontro decidida a abandonar a sua riqueza e luxúria para seguir o caminho da caridade, que é outra palavra que Jesus pronunciou, que, enfim, a multidão se encantou. Amor e depois caridade. Então agora o amor de Magdala não seria de desejo, seria um amor que iria em busca do outro, mas para servir. Não era mais a Maria de Magdala que conquistava, né? Que cantava. Era Maria de Magdala que servia junto com Jesus. A grande transformação. Então Maria de Magdala, com esse encontro com Jesus, com a convivência com Jesus, com o afastamento dos perturbadores, né? Espíritos obsessores, vamos assim dizer, ela se converteu, mas converteu mesmo, sabe? Ela falou: é isso que eu procurava. Não era aquele prazer da terra, eu procurava isso. Sabe aquela coisa que às vezes a gente sente? Meu Deus, é isso, né? Então, ela ficou com Jesus e junto com Maria, ela seguiu Jesus até o Calvário. Vocês sabem, né, que o único apóstolo que ficou com Jesus foi João e Maria de Magdala, na cruz. Porque foi um momento de muito medo que eles ficaram, né? Se Jesus, com aquela luz, com aquele poder, estava sendo crucificado, o que os romanos iam fazer com eles? Né? Pensa bem. Ia transformar eles em pó, né? Mas aí elas não.
engraçado, mulher quando decide, né, Laudelina? É muito forte. A mulher, ela tem um poder de decisão que arrasta multidões de pecados quando ela se propõe. Muito importante, né, esse amor. Maria de Magdala. Maria de Magdala também foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu depois que ele desencarnou e voltou em espírito. Olha, ele não apareceu para Pedro, não apareceu para João, nem para a mãe dele. Porque ele valorizou tanto a mudança de Maria, porque uma coisa é você já fazer a sua missão quando você já é um espírito iluminado, como era Maria. De envergadura moral muito grande. Outra coisa é você tirar alguém da lama, né? E essa pessoa conseguir brilhar. Então Jesus tinha assim uma gratidão, um amor muito forte por Maria. E ele apareceu para ela. Ele veio, ela foi lá, né? Chegando lá, ela achou o túmulo vazio, que José de Arimateia, né? Quem conhece a história, tinha pegado, tirado de lá e levado para... Não, peraí, calma. Vou falar dessa história não, que não é para hoje, porque se a gente for falar de José de Arimateia, tem um livro fantástico que fala sobre ele, Exilados por Amor. Eu gosto muito de ler, e aí eu faço confusão, tem hora, né? Tá, aí o que acontece? Quando ela viu que o túmulo estava vazio, ela falou assim, ela ficou pasma, né? O que aconteceu? Cadê o corpo de Jesus? Pelo menos o corpo, né? Quem já perdeu um ente querido aqui sabe. A gente precisa, pelo menos, simbolizar o luto no corpo. Mas o túmulo estava vazio. Só que Jesus, na sua glória de luz, materializou-se em frente a Magdala. Imagina a emoção dessa moça, né? Receber em espírito Jesus. E aí ela quis abraçar Jesus e Jesus falou para ela não. Quis tocá-lo, mas Jesus ensinou a ela sentir ele pelos fluidos e os vínculos do amor. Ele não podia ser tocado. Lá na frente a gente vai saber rapidamente, que não tem muito tempo aqui, que Jesus, a primeira pessoa que Jesus foi fazer, a primeira função de Jesus depois do seu desencarne foi ir no umbral para falar com Judas, porque Judas tinha suicidado. Aí Jesus estava ainda, quando ele apareceu para Maria, ele estava ainda com as energias do umbral. Ele falou, não, aguarda, porque eu preciso ir até meu pai. Primeiro, né? Ir até meu pai significava o quê? Recuperar as energias perdidas de luz, de tudo isso. Bom, Maria aprendeu com Cristo que não se perde. Entendeu? Amor é isso. Você não perde. Você não ocupa o lugar do outro. O lugar do outro é do outro, né? Ele permaneceu onde o amor, é verdadeiro. Após a crucificação, Maria, então, ficou querendo trabalhar. Jesus tinha ido, ela trabalhava com ele, ela quis trabalhar. Mas os discípulos não quiseram receber Maria. Por quê? Eles não tinham o mesmo entendimento de Jesus. Pelo passado de Maria, eles rejeitaram que Maria continuasse o trabalho com eles. E aí, o que Maria faz? Ela não deixou o trabalho. Não é porque, por exemplo, eu não estou nesse centro, né? Quem já viveu mais, assim sabe, né? Não. O espírita nunca deixa de ser espírita. Depois que a gente conhece o processo, você não retrocede. E Maria continuou o seu trabalho. Só que ela continuou, olha que coisa linda, ela dedicou o resto de seus dias
a cuidar de leprosos em um vale. É isso. E naquela época, vocês sabem, a lepra era extremamente contagiosa, né? Então, ela vai trabalhar lá, pega a lepra e ela morre em paz ao contrair a doença e ter a visão de Jesus no plano espiritual. Jesus vem buscá-la pessoalmente. Olha que coisa linda. Tá, agora terminando, a gente tem só uma reflexão. Primeiro, eu tenho me permitido recomeçar. Maria de Magdala teve essa coragem, né? Sempre é tempo de recomeço. Nada está perdido. Às vezes a gente fala assim, eu estou numa família complicada, eu estou num lugar complicado. Não. Nós estamos no lugar certo. Nosso passado é turbulento. Nós cometemos erros, mas nós podemos recomeçar e devemos. Jesus deixa com Magdala esse exemplo fantástico, né? Tenho sabido sustentar os que sofrem. A exemplo de Magdala, saiu do luxo, saiu disso tudo e foi sustentar os leprosos, energeticamente, amorosamente. Estou julgando ou acolhendo? Esse exemplo também é muito forte. Jesus não condenou ninguém. Jesus condenava o pecado, mas ele nunca condenou o pecador. Porque Jesus sabia que todos nós um dia seremos anjos, né? Nós viemos do átomo, mas um dia todos nós seremos anjos. E que nenhum de sua ovelha, nenhuma de sua ovelha se perderia. Então Jesus é nosso exemplo de amor. Maria de Magdala é um exemplo de amor que pratica, que doa, né? Que sustenta. Tá bom? Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Aí eu vou deixar aqui lá com a Ruth. Vou voltar para a biblioteca. Quem quiser.